nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse
Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, reunidos em Escola Bíblica Dominical. E agradecemos a Deus por esta oportunidade maravilhosa que Ele nos concede. Amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, e vamos fazer a leitura em classe de Escola Bíblica em Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, e logo após 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Vamos ler em nome de Jesus? Tito 1, 5 ao 7 diz assim: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Agora 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por estarmos reunidos em escola dominical, Senhor. Que o Senhor continue, Deus, na direção, no comando desta escola bíblica, nos ensinando, nos instruindo, e que a sua poderosa palavra, Senhor, possa adentrar nos nossos corações e possamos dar frutos com excelência para o teu reino. E é assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, e que o Senhor possa desfazer todos os empecilhos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos para a lição do dia 20/6 de 2021, que tem como tema o presbítero, bispo ou ancião. Glória a Deus. O texto áureo, Tito, capítulo 1, versículo 5, que nós acabamos de ler. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros. E a verdade prática: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Glória a Deus. E vamos já para a introdução desta aula maravilhosa de hoje, em nome de Jesus. Nós podemos ver que no início da igreja, na igreja primitiva, nós podemos ver que havia líderes que eles orientavam
as pessoas e também eles organizavam a igreja local. O apóstolo Paulo, a gente vai ver isto, a leitura, que é o texto base dessa escola bíblica, a gente pode ver o apóstolo Paulo orientando Tito e ordenando para que ele pudesse estabelecer presbíteros nas igrejas que Paulo havia plantado através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas, missionária, como era feita a escolha desses presbíteros, Como essa escolha era feita? A gente vai ver nesse primeiro ponto. E nesse primeiro subponto, nós vamos aprender o significado da função. A palavra grega para presbítero é presbis, que significa pessoa mais velha. Para os judeus e os cristãos, presbítero é um título de dignidade. É um título de dignidade, glória a Deus, dada a indivíduos experientes e também de idade madura. Interessante que nós estamos numa época em que cada vez mais os presbíteros é o chamado para pessoas tão jovens e tão inexperientes. A Bíblia diz não neófilo, E a gente está vendo não novo convertido, mas existe uma pressa tão grande. E nessa pressa, muitas pessoas sendo chamadas sem experiência, sem capacidade. E no final das contas, quem sofre com isso? A igreja. A igreja ela fica sem base, sem fundamento, sem raiz. Porque o que torna a igreja forte é a raiz na palavra de Deus. E veja o cuidado que eles tinham. Missionária, existia exceção? Claro. Timóteo foi um jovem pastor. Existia exceção. Mas assim, para os homens de Deus naquela época, um presbítero ele tinha que ser um homem de experiência. Glória a Deus, De bastante experiência. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, a liderança local é o segundo subponto, Segundo subponto. O apóstolo Paulo, ele cuidou de organizar a igreja. A administração da igreja, ele sabia que para a igreja ela ter força, Ela crescer sadia, ele sabia que essa igreja ela tinha que ser administrada, organizada. E por isso o cuidado do apóstolo Paulo, de organizar a igreja, de administrar a igreja com muita cautela e com muita sabedoria. Então ele enviava pessoas para que separasse grupo de obreiros para este trabalho de organizar a igreja. E Tito ele foi instruído por Paulo, estabelece presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade, como nós podemos ver em Tito, capítulo 1, dos versículos 4, 5 e 7. Tito, capítulo 1, versículo 4, 5 e 7 diz assim: A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não o está, e que em cada cidade estabelecesses anciãos, como já te mandei. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçou-se de torpe.
E assim fica claro o aspecto pastoral que o presbítero tinha. Era uma chamada tão valorosa, glória a Deus, tão cheia de responsabilidade, quanto era a chamada do pastor. Na igreja primitiva, o pastor ele estava ali como liderança, mas ele estava auxiliado por homens maduros, responsáveis, idôneos. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que a gente vai ver no terceiro subponto desse primeiro ponto, né? As qualificações dos presbíteros. Glória a Jesus. A liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé, para cuidarem da igreja. A função dos presbíteros era uma função pastoral. E as qualificações desses homens com tamanha responsabilidade, nós podemos ver em Tito, no capítulo 1, do versículo 6 ao 9, a gente pode ver isso, né? Glória a Deus. O versículo 6 deixa bem claro. Olha, primeira qualidade, irrepreensível. A palavra irrepreensível, né? Ela é o antônimo de repreensível. Irrepreensível, alguém que não, as suas virtudes são tamanhas que ele não é repreendido por ninguém. Porque ele anda de conformidade com a palavra de Deus em caráter, em atitudes. Então, não repreensível, ele não era repreendido por ninguém. Glória a Deus. Olha a segunda, marido de uma mulher. Marido de uma mulher. Ou seja, ele tinha que ter se casado, glória a Deus, ter cultivado, né, este casamento na presença de Deus. O lar dele era um exemplo de lar cristão, porque a Bíblia deixa bem claro, olha, filhos fiéis. Para se ter filhos fiéis, o pai, aleluia, a liderança, eles precisam ser exemplo de fidelidade. Glória a Deus. Então o lar dos presbíteros era um exemplo. Glória a Deus. Infelizmente, não podemos dizer isso de muitos lares de presbíteros hoje. Né, irmãos? Glória a Deus. Olha, eles não eram acusados de dissolução e também não eram desobedientes. Eles eram obedientes. Hoje, muitas vezes, o pastor diz, faça assim. Aí o presbítero faz questão de fazer de outra maneira. O pastor convoca, eles fazem questão de desobedecer, de não aparecer. Glória a Deus. Que tristeza, né, amados? Olha, eles deveriam ser bons dispenseiros da casa de Deus, não soberbo. Hoje, muita gente está querendo ser presbítero para mostrar que tem um cargo. Confundem a missão, glória a Deus, com posição. O orgulho entra no coração, a soberba, e a Bíblia diz aqui, não soberbo. Então, para aqueles presbíteros, eles não viam o título. Infelizmente, hoje é assim. Na sua maioria. Eles não viam o título, eles viam a missão, que seria árdua, mas valia a pena para agradar ao Deus que os salvou. Glória a Deus. Eles também não poderiam ser de maneira nenhuma iracundo.
iracundos. Iracundo vem de ira. Eles não podiam se irar, porque eles iriam lidar com pessoas que às vezes iriam sim, né, querer roubar a paciência do presbítero, mas eles tinham que permanecer calmos, sem ira. Louvado seja o nome do Senhor. Eles deveriam ser sóbrios, não dados ao vinho. É sinônimo de ser sóbrio. Eles não deveriam agir como crianças, por impulso, por emoção. Eles deveriam agir pela direção do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Infelizmente hoje, eu sou crente. Eu dou testemunho, agora não mexa comigo não. Eu pequei porque a culpa foi sua, você me irritou. Não. Glória a Deus. Eu vou provar que não sou iracunda é justamente no momento em que as pessoas queiram me irritar, tirar, glória a Deus, da graça. É nesse exato momento que provamos que não somos iracundos, quando não nos iramos, mas permanecemos calados, glória a Deus, humilhados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eles também não poderiam ser espancadores, nem cobiçosos de torpe ganância. Não passava nem pela mente lucro. Porque eles sabiam que a recompensa, aleluia, vinha dos céus. Aleluia. Glória a Deus. O tesouro deles estava sendo juntado no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que belas qualificações. É por isso que a igreja era cheia do Espírito Santo de Deus. É por isso que via milagres. Glória a Deus. É por isso que coxos andavam, cegos via. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a igreja caía na graça. É por isso que existiam muitas conversões. Glória a Deus. Por quê? Porque tinha exemplo, tinha compromisso. Glória a Deus. Tinha seriedade com a palavra de Deus. Né? Então, as qualificações dos homens de Deus, dos presbíteros, a gente pode ver também, depois você pode abrir sua Bíblia e meditar aí em 1 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 7. Depois leiam, né? Glória a Deus. Segundo subponto, a importância do presbitério. Significado do termo. Paulo diz assim para Timóteo: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Não desprezes, meu Deus. Paletó novo para ser ungido. Convida fulano, convida ciclano, diz a Beltrano. Mas depois que está ali naquela missão, muitos desprezam. Tem mais sentido? Glória a Deus. Infelizmente, esse é o quadro de muitas igrejas, né, amados? Infelizmente, mas Paulo não. Paulo lembrou a Timóteo: Timóteo, cuidado. Não despreze não, Timóteo. Não despreze não, porque foi do céu. Aleluia. Então não despreze esse chamado glorioso, né? Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subponto, a atuação do presbitério. Eles atuaram, era tão importante o cargo deles, que eles atuaram no concílio de Jerusalém, né? Eles atuaram, eles também foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Eles faziam parte do assunto. Glória a Deus. E eles também foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos, viu? Sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. O problema da circuncisão.
né? Os judeus diziam, tem que circuncidar sim. E foi preciso fazer o concílio, né, com a liderança religiosa da época. Glória a Deus, eles fizeram parte desse concílio, eles debateram também esse concílio, até que saiu a resolução do concílio dizendo, não precisa de circuncisão, né? Não precisa, mas que se abstinham de prostituição, das coisas sacrificadas aos ídolos, glória a Deus. E eles saíram para Antioquia sim, para espalhar as boas novas. Não, a circuncisão não é essa não. A circuncisão que Deus quer é no coração, é uma vida nova, é um coração arrependido, é uma vida com caráter, glória a Deus, é as coisas velhas passando e tudo se fazendo novo, é a nova criatura que o Senhor quer. Homens e irmãos, bem sabeis que, já há muito tempo, Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Homens e irmãos, ouvi-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, que faz todas estas coisas, conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo. Todas as suas obras. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. E o terceiro subponto, a valorização do presbitério. Deve ser sim valorizado. Os que verdadeiramente são presbíteros, eles devem ser sim valorizados. Glória a Deus, viu? Por quê? Porque eles cuidam do rebanho de Deus. Eles precisam ser respeitados, valorizados, os que verdadeiramente vivem uma vida irrepreensível com temor ao Senhor. Glória a Deus. Por quê?
porque o presbitério, aleluia, é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais. De vital importância. E o terceiro ponto, os deveres do presbitério. Primeiro dever dele, apacentar a igreja. Que apacentar, missionária, é alimentar. Imagina a gente apacentar um rebanho e nunca levá-los para comer. Nunca levá-los para tomar água. É alimento. Apacentar é sinônimo de alimentar. Então, se é para alimentar, é primordial que os presbíteros, eles manejem bem a palavra da verdade. É preciso estudar a Bíblia Sagrada. É preciso ter o costume de lê-la diariamente, meditando, aprendendo, orando, para Deus lhe dar a interpretação daquilo que está lendo na palavra de Deus. É preciso, amado, um presbítero desenvolver a leitura, ter conhecimento, porque isso é uma das principais, glória a Deus, é um dos principais deveres, é alimentar a igreja com a exposição da santa palavra. E nós podemos ver isso em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 2, a parte A. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, a parte A, diz assim: apacentai o rebanho de Deus. E este ato de alimentar a igreja tem que ser voluntário, glória a Deus, sem interesse, né? Sem interesse, glória a Deus. Segundo subponto, os deveres do presbitério. Segundo subponto, ele precisa liderar a igreja local. Duas principais atuações do presbitério. Primeira, governar, glória a Deus, né? E ensinar, glória a Deus. Ele precisa ser apto para ensinar e ele precisa ser apto para governar. Por isso que Paulo recomendou a Tito, né? Ele precisa ser marido de uma mulher, ter filhos fiéis, ou seja, o lar dele é um exemplo, é uma bênção. E em 1 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 2 e 4, ele deixa bem claro, olha, que ele precisa saber governar a sua própria casa. Porque se ele não governa bem a casa, a sua própria casa, ele terá cuidado da casa de Deus? Ele precisa ser um excelente líder no lar. Glória a Jesus. Se ele fracassa no seu lar, certamente ele vai fracassar na liderança, né, da igreja local. Glória a Deus. O presbitério deve ser uma pessoa experiente, idônea, glória a Deus, pronta a ser exemplo na igreja. Essa história de sentar na cadeira de Moisés, glória a Deus, e dizer e falar as leis lindas, 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 e não praticar, não dá certo. É preciso pregar, ensinar e viver o que prega e o que ensina. Porque senão ele não vai ter autoridade na palavra. Quem está ouvindo, por respeito, fica sentado, calado, e a mente dizendo, meu Deus, prega, mas não vive. Então é preciso
ter autoridade na palavra. E para ter autoridade, glória a Deus, tem que ser exemplo. Façam, porque eu faço. Do mesmo jeito é no lar. Glória a Deus. O pai tem autoridade de dizer assim, fala baixo, porque eu falo baixo. Orem, porque eu oro. Filhos, leiam a Bíblia, porque vocês estão vendo que eu leio a Bíblia. Tratem bem a sua mãe, porque vocês sabem que eu trato bem a mãe de vocês. Então é preciso, glória a Deus, ser exemplo. E o terceiro e último subponto, outro dever dos presbíteros é ungir os enfermos. Quando se fala em ungir os enfermos, que está escrito lá em Tiago 5,14, é uma aproximação que o presbítero deve ter com os membros da igreja local. É como um pastor que tem com as ovelhas. As ovelhas têm tanta aproximação que conhece perfeitamente a voz do pastor. E a Bíblia diz que o pastor, ele conhece as suas ovelhas. Então é necessário, né? É necessário ter essa aproximação, esse elo como um elo de família que somos em Cristo Jesus, né? E o presbítero, o homem de Deus, se ele anda na presença do Senhor, sim, ele vai ungir e, segundo a vontade de Deus, milagres irão acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós encerrarmos a aula, né, de hoje, mediante a nobreza da missão dos presbíteros, nós precisamos, sim, glória a Deus, valorizarmos estes homens e eles precisam, sim, despertar para esta obra tão nobre, tão maravilhosa, tão espinhosa, mas tão recompensadora, que é a missão de presbítero. Que Deus abençoe a sua igreja. Vamos orar ao Senhor para que Deus levante homens idôneos, com caráter, glória a Deus, com vida no altar, para que as igrejas possam, sim, louvado seja o nome do Senhor, serem cheias da presença de Deus. Amém? Deus bendito e eterno, graças te damos por mais uma escola bíblica, Senhor, que o Senhor continue abençoando cada ouvinte, Deus. Que o Senhor tome cada um em tuas mãos, Jesus, e recompense-os, Deus, por este momento que eles tiraram para ouvir a tua palavra através da escola bíblica. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. A paz do Senhor e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, oh, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião.